A graça e a paz, meus irmãos. Aqui quem fala é o professor Carlos Seabra. Sou mestre em teologia e pastor aqui em Belém do Pará. Vou apresentar para vocês um curso básico de teologia para engrandecer o nome de Deus e Jesus Cristo em nossas vidas e nós crescermos na graça e no conhecimento. São 12 disciplinas, né? Eu vou postar à medida que as coisas foram andando, caminhando e no tempo disponível, conforme Deus vai nos dando. Bom, dentre as 12 disciplinas, eu vou dividir em 6 módulos, sendo que o primeiro módulo se encontra a teologia, a hermenêutica. No módulo 2, vai ter a bibliologia, a cristologia. Módulo 3, a paracretologia, angelologia. Módulo 4, a antropologia bíblica, a armartiologia. Módulo 5, soteriologia, eclesiologia. Módulo 6, a escatologia e homilética. Dentro da teologia, que fala sobre a doutrina de Deus, vou falar sobre a classificação da teologia, a origem do termo teologia, a importância da teologia, o objetivo principal da teologia, a existência de Deus, os atributos de Deus, a Santíssima Trindade. Dentro da hermenêutica, a arte de interpretar texto, falar sobre a Bíblia explica ela mesma. Não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada. É preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado. É preciso aplicar a exegese de forma correta. É preciso estudar a Bíblia de forma devocional. Bibliologia, a doutrina da Bíblia. O termo e a origem da bibliologia, a Bíblia como um livro, material gráfico empregado na Bíblia originalmente, o autor da Bíblia, nomes canônicos da Bíblia, tema central da Bíblia, a estrutura e classificação dos livros da Bíblia e o cânon da Bíblia. Cristologia, a doutrina de Cristo, né? A pessoa de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, a sua divindade, o seu caráter, as suas obras, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Paracretologia, a doutrina do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo, a obra na história bíblica, a obra na igreja primitiva, o silêncio do Espírito Santo, a atuação do Espírito na história da igreja, os dons ministeriais, o fruto do Espírito, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Angelologia, a doutrina dos anjos. Os anjos são criaturas de Deus, os anjos são criaturas superiores aos homens e a classificação dos homens. A antropologia bíblica, a doutrina do homem, a coroa da criação de Deus, o homem material, o homem racional e espiritual, o pecado do homem, o dia em que Deus virou homem, a salvação do homem. A armatiologia, a doutrina do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado no homem, a solução de Deus para o pecado do homem. Soteriologia, a doutrina da salvação, o amor de Deus, a expiação, a graça, a fé, o arrependimento, a conversão, a reconciliação, a regeneração, a justificação, a santificação. Eclesiologia, a doutrina da igreja, a igreja do Deus vivo, a igreja como coluna, baluarte da verdade, as duas grandes ordenanças da igreja, sistemas de governo da igreja, a missão da igreja. Escatologia, a doutrina das últimas coisas,
o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bordas do Cordeiro, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a batalha do Armagedon, a segunda vinda de Cristo em glória, o milênio, o juízo final, eternidade com Deus, novos céus e nova terra, a perfeição e a grandeza da Nova Jerusalém. Homilética, a arte de pregar. Jesus Cristo, o maior pregador da história. A sensibilidade do pregador. A pregação precisa ter graça e unção. O pregador precisa ser autêntico em sua pregação. Cristo deve ser o principal conteúdo da nossa pregação. Os tipos de sermões, o preparo intelectual e devocional do pregador. Amém? Eu estarei utilizando por base a Bíblia anotada, expandida, para citação de versículos, pois é a Bíblia que eu uso para ensinar e pregar nas igrejas. Amém? Que a graça de Deus seja conosco, que Ele abençoe nossos estudos daqui para frente, em nome de Jesus. Amém?